Nós fizemos a leitura nos versículos 1 e 18. Porém, antes de nós nos debruçarmos diante desse texto, eu queria reafirmar para os irmãos a necessidade e a importância de nós sermos conscientes daquilo que representa a figura do pastor. Jeremias 3,15 fala que o Senhor dará pastores segundo o seu coração. A gente sabe que a figura do pastor é uma figura que por muitos é questionado na sociedade atual. Alguns até consideram que é desnecessária a figura do pastor. A gente vai encontrar na Bíblia textos que vai falar da importância do pastor na vida da igreja. E antes que a gente possa se debruçar diante deles, é importante nós reafirmarmos a nossa fé na palavra. Amém? Gálatas 1,8 diz: se alguém vos pregar outro evangelho além daquele que eu vos tenho pregado, seja ele anátema, ou seja, digno do fogo do inferno. Tamanha é a sinceridade, a legitimidade que a palavra de Deus tem e a autoridade que a palavra de Deus tem sobre nossas vidas. Nós não podemos nos furtar da palavra. Não podemos comer de tudo que falam, mas não podemos desprezar nada do que a palavra fala. O que os homens falam podem ser e deve ser confrontado pela palavra, mas o que a palavra fala é a autoridade absoluta sobre nossas vidas. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas dizendo: se alguém vos pregar outro evangelho além daquele que eu vos tenho pregado, Paulo está consciente de que aquilo que ele pregava tinha autoridade espiritual, a autoridade canônica, ou seja, os canos sagrados estava sendo respeitado. A Bíblia, aquilo que chamamos hoje de Bíblia, e que sempre foi e sempre será a autoridade máxima sobre nós, está sendo respeitada na sua íntegra. E aí nós vamos para textos que falam da figura do pastor. Eu citei Jeremias 3,15: e vos darei pastores segundo o meu coração. Efésios 4,11 vai dizer: e ele mesmo, Cristo, deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A figura do pastor não é uma figura imposta ou apresentada por denominação. A figura do pastor não é uma figura apresentada ou simplesmente de desejo, de vontade do pastor. Quem escolhe é Deus, quem apresenta é Deus, quem levanta é Deus. E eu vou para mais textos que falam do pastor, antes que nós entremos no texto desta noite, para que você esteja seguro de que estamos ou estaremos tratando de um assunto que é de grande importância para a tua vida espiritual. Se puder, abra a sua Bíblia em Hebreus 13:17. Olha o que o texto sagrado nos traz. Hebreus capítulo 13 é o último capítulo do livro de Hebreus. Versículo 17 diz: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Eu não conheço na Bíblia Sagrada nenhum dom ou nenhum sacerdócio que Deus tenha confiado a alguém que ele cobrará
a alma daqueles a quem ele confiou, a não ser o pastor. O profeta profetiza e ele não dará conta das ovelhas. O evangelista evangeliza e ele não dará conta das ovelhas. O mestre ensina e ele não dará conta das ovelhas. O cantor canta e ele não dará conta das ovelhas. Mas o texto sagrado diz que o pastor, naquele dia, dará conta das ovelhas. E o texto é muito claro em dizer: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aquele que há de dar conta dela. Eu ainda vou um pouco mais além com os irmãos, para a gente meditar também em alguns outros textos que falam sobre o pastor, e a gente possa efetivamente entrar no texto em questão dessa noite. Abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 2 e versículo de número 3. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos no leite, não falsificado. Perdão, irmãos, perdão. Deixa eu ver aqui o texto. Talvez eu tenha tomado nota diferente, mas vamos lá. Capítulo 5 de 1 Pedro. Versículo 2 e 3. Isso. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Paulo está orientando aqueles que exercem o santo ministério de como fazê-lo. Ou melhor, Pedro está orientando aqueles que exercem o santo ministério de como fazê-lo, cuidando daquilo que não é seu, mas cuidando com ânimo pronto, cuidando com dedicação, com zelo e, sobretudo, fazendo com excelência ao cuidar do rebanho do Senhor. Nós temos outros textos que retratam a figura do pastor. É importante que eu possa, antes de nós entrarmos no texto sagrado, trazer esses textos para que a igreja possa compreender e naturalmente estar ciente de que a figura do pastor não pode, não deve ser tratado ou tratada como uma figura que já não é útil na obra do Senhor. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas trocaram a autoridade pastoral pelo conselho emocional. Trocaram a autoridade pastoral que está designada por Deus, porque se a Bíblia diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, Deus não levanta pastor de forma vã. E existe uma autoridade espiritual que está sobre a figura do pastor, do qual ele cumprirá ou deverá cumprir o seu trabalho, o seu ofício, do qual ele mesmo terá o dever de apresentar a Deus o rebanho do Senhor. Nós vivemos um tempo de modernidade, alguns chamam de pós-modernidade, em que algumas figuras ou alguns elementos da igreja estão sendo descartados, simplesmente tirado do seu devido valor, dado eventuais questionamentos sobre
a necessidade ou a importância destes. E é importante que nós possamos resgatar na Bíblia. Na Bíblia, não no que a denominação diz ou o que o pastor Daniel diz. É na Bíblia, se é ou não necessário, se é ou não importante, se é ou não necessário que tenhamos pastor. Amém? Algumas instituições, e aí eu trato como simplesmente seitas, não tem mais a figura do pastor. O pastor não existe mais. Aquela comunidade se reúne baseado em uma necessidade. Supriu aquela necessidade e parte para uma outra necessidade. Só que nós vamos aprender hoje aqui, à luz da Bíblia Sagrada, que pastor não é invencionice humana. E pastor, existe sobre a autoridade do pastor, ou sobre a pessoa do pastor, uma autoridade espiritual que nenhum nenhum técnico da área de neurolinguística, ou alguma pessoa da área da psique humana, ou qualquer outra pessoa que trabalhe as questões emocionais, as questões relacionadas às relações interpessoais, nenhuma outra dessas autoridades conseguem trazer até a minha e a tua alma o direcionamento que Deus dá, a autoridade que Deus delega à figura do pastor. Eu digo isso porque nós estamos vendo, irmãos, em alguns cenários, algumas pessoas sendo guiadas por esses gurus de internet, por esses pseudos neurolinguísticos e até também outras pessoas que lidam e tratam com as questões emocionais como que sendo alguém de importância espiritual, como que sendo alguém de importância da sua vida e da sua alma, que pode agora ser o seu guia. Eu me preocupo como seu pastor, e desde segunda-feira Deus vem trazendo essa palavra ao meu coração para ministrar hoje aqui para os irmãos. Queria poder ter a igreja toda presente, mas glória a Deus porque você está, e quem está nos assistindo, que Deus alcance com esta palavra. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: nós não podemos tirar a figura do pastor da nossa vida, e não é porque quem está falando é um pastor, é porque a Bíblia nos traz que a figura do pastor é uma figura que não pode ser colocado no canto, não pode ser colocado em menor escala de valor, não pode ser desprezado, não pode ser simplesmente colocado em segundo plano. Por quê? Porque Ele é responsável para dar conta da minha e da tua alma ao Senhor. Não, mas eu me consulto com um profeta tal. O profeta tal não tem a responsabilidade que o seu pastor tem, que é de apresentar a tua alma ao Senhor. Não, mas eu me aconselho com a cantora, com o cantor tal. O cantor tal, a cantora tal, não tem a autoridade de apresentar a tua alma ao Senhor. Não, mas eu falo com fulano. Fulano é da igreja, fulano é gente boa, fulano está pronto para me aconselhar. Entenda aqui uma coisa: eu não sou contra, ao contrário, eu até compartilho aqui no ministério que o pastorado não pode estar centralizado apenas em mim. Eu tenho aqui pastores, aqui na sede, entre evangelistas e pastores, nós temos 9 que me auxiliam. E eu não sou o pastor centralizador que tudo vem para mim para resolver. Mas tem uma coisa que eu não posso fugir: eu que vou prestar conta das vossas almas ao Senhor. Eu que tenho o dever de apresentar a Deus cada um de vocês. E isso, irmãos, não é brincadeira. Porque no final das contas, o que vale não é ficar rico. O que vale não é ter uma casa bonita. O que vale não é ter um emprego bom.
O que vale não é ter um carro novo. O que vale não é ter roupa de marca. O que vale não é ter um celular de última geração. O que vale não é ter isso ou aquilo ou qualquer outro bem. No final das contas, o que vale é que a minha e a tua alma estará diante do Senhor. Eu não desprezo a questão de conquista. Eu me alegro quando alguém conquista. Eu me alegro quando algum irmão celebra a aquisição de qualquer coisa. Mas tudo isso torna-se pequeno ou nada diante da eternidade. Está surgindo, e ultimamente está surgindo com a voz muito mais forte, grupos de pessoas que se reúnem entre si e se lideram de forma autônoma. E eu me preocupo com isso, sabe por quê? Porque eu não sou contra grupos de células, eu não sou contra trabalhos de oração em casa, eu não sou contra você ter a oportunidade de evangelizar a sua vizinhança, seus colegas de trabalho ou quaisquer outros. Mas quando eu tiro da minha vida as decisões que são inerentes à minha vida, tiro da minha vida o meu pastor para me aconselhar, para me direcionar, para me apacentar, eu estou correndo o risco de lançar a minha alma no inferno. E eu acho que ninguém aqui quer ir para o inferno. Eu acho que ninguém aqui quer ir para o inferno. Eu preciso cuidar da minha alma. E está aqui quem ama profeta. Está aqui quem ama, quem tem chamada. Quando Deus usa em profecia, quando Deus usa no louvor, quando Deus usa em pregação, um evangelista ou quaisquer outros que tenham a chamada de Deus, eu me alegro e regozijo. Mas nenhum desses, a Bíblia diz, Ele dará conta da vossa alma ao Senhor. Mas a Bíblia diz, e nós acabamos de ler, que o pastor dará conta da minha alma ao Senhor. Aí alguém pode dizer assim: como é bom ser pastor. Eu tenho 2 filhos e minha esposa, sou responsável direto pelo meu lar. E tem dia que eu digo: Jesus, tenha misericórdia do meu lar, guarde o meu lar, protege o meu lar, me dá condições de manter o meu lar. Imagine ter esses filhos todos espirituais. Existem coisas que você talvez nunca viveu, que o seu pastor vive todo dia por causa da sua alma. Existem coisas que você nunca sentiu, e o seu pastor sente todo dia por causa da sua alma. E nós não podemos desprezar a figura do pastor. Por quê, pastor? É um pastor que está falando? Não, porque a Bíblia está falando. Quantos de nós já entramos por essas portas e queríamos ouvir uma palavra para que a nossa alma se aquietasse, e Deus não usou o cantor, Deus não usou o profeta, Deus não usou o evangelista, Deus não usou nenhuma outra pessoa, Deus usou o seu pastor. Porque tem coisas que Deus guardou para o seu pastor, porque só o pastor conhece a ovelha, e só a ovelha conhece o pastor. O cantor vem, o cantor canta, e ele vai embora, e ele não se preocupa com a tua alma. Ele cumpriu o seu dever, ele ministrou o louvor, ele trouxe alegria ao teu coração, ele chamou a atenção de Deus, mas ele não está preocupado com o pós-culto. Às vezes eu estou no culto aqui. Hoje mesmo eu estava cantando Zindapa e errei a estrofe número 4 do último hino que cantamos. Porque cantando e pensando, fulano não veio, Beltrano faltou, graças a Deus, Ciclano chegou.
Nós estamos vivendo um tempo em que, infelizmente, tem crescido o número de pessoas. E eu, como seu pastor, estou aqui com a autoridade que Deus me entregou para dizer a você, para lhe despertar, para lhe advertir, para abrir os seus olhos, para largar os seus ouvidos, para que você não seja levado pelo engodo de Satanás. Tem grupos de pessoas que se levantam nos dias de hoje, irmãos, para querer substituir a autoridade espiritual que Deus colocou na sua vida. Eu não sou contra você pedir a ajuda de oração. Eu não sou contra, como eu disse, você orar com alguém pelo um problema de alguém. Eu não sou contra você simplesmente compartilhar um momento de devocional com outro alguém. Eu não sou contra você ter ali uma reunião de oração na casa de A, de B ou de C, de forma nenhuma. Mas quando essas pessoas tira de você, ou lhe ensina, ou lhe apresenta um relacionamento com Deus que não tem pastor nessa soma, aí a minha alma se angustia. E permita dizer, eu não estou preocupado com outra coisa a não ser com a tua alma. Eu não estou preocupado com outra coisa a não ser com aquilo que a tua alma pode ou talvez seja conduzida. Não substitua a palavra por momentos emocionais. Vou participar do grupo tal, pastor. Aquele grupo tem ali um negócio que eu estou precisando. Vai me levar para eu me derramar em lágrimas. Irmãos, ovelha é doce, ovelha é mansa, e ovelha, desculpa dizer aqui, ovelha é fácil de ser manipulada. Por isso Deus coloca pastor para cuidar dela, para que ela não seja engodada, nem enganada, nem ludibriada pelas artimanhas do mercenário. Isso é sério. E eu digo uma coisa com toda segurança aos irmãos. Quem está falando aqui é o seu pastor. Estou nesse altar há 25 anos. Não caí aqui de paraquedas. Não sou um aventureiro. Eu sou o seu pastor. Alguns aqui eu peguei no colo. Só não vi nessa época, não estava na sala do parto. Mas alguns aqui eu peguei no colo. Acompanho desde sempre, desde que existiu, desde que existe. E me preocupo quando vejo movimentos que tem aí afora, de pessoas que se intitulam líderes, sem ter um líder que lidere eles. Isso é muito sério, irmão. Sabe quando uma mulher, ela será uma excelente mãe, uma menina será uma excelente mãe, uma excelente dona de casa, quando ela tem uma referência em casa. Sabe quando o homem, o jovem, vai ser um bom pai e um excelente marido, quando ele tem uma referência em casa. Alguém que quer liderar sem ter sido liderado, alguém que quer ensinar sem ter sido ensinado, alguém que quer conduzir a tua vida sem ter quem conduza a vida dele ou dela, você está botando a sua alma na mão do mercenário. E quem está falando aqui é o seu pastor. Eu tenho essa autoridade, não, com todo respeito aos pastores auxiliares aqui da sede, mas essa palavra é de autoridade minha. Todos eu respeito demais, mas nenhum deles poderia falar o que eu estou falando hoje aqui. Quem entende diz amém. Vamos ao texto. João 10.
Vamos ao versículo 7. Diz o texto: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, o bom, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus é esse bom pastor. Todo pastor na terra tem limites. É falho, é falível, é temporal. O seu pastoreio tem limites. Muitas das vezes eu recebo pessoas aqui dizendo: eu vim congregar aqui porque onde eu estava, aquele pastor não é pastor. E mete o cacete no pastor. E eu digo: Jesus, amanhã vai ser eu apanhando da boca dessa pessoa. Porque quem não é falho, o único que é perfeito é Deus. Pode haver algum pastor que esqueceu do seu mister, do seu trabalho, e mesmo assim está no altar, e a este existe complicações maiores. Mas em linhas gerais, todo pastor é falho. O único que é bom pastor é Jesus. Ele é o pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E na interpretação mais próxima daquilo que Davi quis dizer, não sentirei falta de coisa alguma. O pastor do Salmo 23 é o pastor da excelência. O pastor de João 10 é o pastor perfeito. Aí alguém pode dizer: e os pastores atuais? Eu me incluo entre eles. Os pastores atuais são limitados, são falhos e precisam do socorro do bom pastor. Porém, os pastores atuais têm uma referência a quem se reportar. Eu olho para Jesus. A minha referência, o meu modelo, a quem eu me reporto, a quem eu busco para me ocupar ou para estar dentro daquilo que é o meu mister, daquilo que representa o meu chamado. A minha referência máxima é Jesus. Como Ele ensina e como eu devo ser. Mas há um item aqui entre muitos itens que só o bom pastor consegue cumprir. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Isso é de competência do Supremo Pastor, Jesus. Não haverá outro Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus já esteve no Calvário. O Cordeiro de Deus já foi imolado. O Cordeiro de Deus já derramou seu sangue
pelos meus e os teus pecados. Porém, porque o Senhor levanta pastores? Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, vai dizer que ele levanta para o aperfeiçoamento dos santos. Capítulo 4, versículo 12 de Efésios vai dizer: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Isso diz que nós que temos a chamada para o santo ministério, para o pastorado, a gente tem um dever. E aquilo que o Espírito Santo delega sobre nós, a autoridade espiritual que repousa sobre nós, para ministrar sobre vossas vidas, nós temos a autoridade, e não só a autoridade, mas também temos o dever de cumprir sobre vossas vidas, sobre a vossa vida espiritual, para aperfeiçoá-los, para moldá-los, para tratá-los, para lapidá-los, para naquele grande dia apresentá-los como noiva sem mancha, sem qualquer outro defeito diante do Senhor. O coach não faz isso. Eu não sou contra coach. O psiquiatra, o psicólogo, o que trabalha com neurolinguística, o que reúne com palestras motivacionais, não fazem isso. E eu não sou contra nenhum deles. Mas eles não estão autorizados por Deus para cuidar da vossa alma. Eles não estão autorizados por Deus para cuidar da vossa alma. Saiba separar. Quer fazer terapia? Faça. E eu aconselho que faça. Quer ouvir uma palestra motivacional? Vá. Pague lá o que for preciso. Faça. Saia de lá motivado, com força, com energia para alcançar a lua. Estou com tanta energia, pastor, que eu estou tão motivado que se brincar eu vou dar um passo e vou chegar na lua. Vá, mas volte. Mas não crie associação entre o seu guru, entre o seu orientador emocional, entre aquele que está lhe trazendo motivações, das quais você está feito uma bomba que está com energia para chegar na lua. Não assemelhe estes ao seu pastor. Por quê? Porque eles não têm o dever, e eu não posso cobrar deles, nem você pode cobrar deles, de lhe apresentar diante do Senhor. Deus deu isso ao pastor. E por mais que o orientador emocional, por mais que o guru, por mais que o profissional da área neurolinguística, por mais que o coach, por mais que aquele camarada ou aquela pessoa que tem palavras para elogiar, para te levantar, para tratar dos teus traumas pessoais e da infância, da adolescência, de qualquer outra fase da tua vida, que ele possa lhe ajudar, por mais que ele esteja disponível para lhe ajudar, ele ou ela não é o seu pastor. Deus colocou um pastor para cuidar da sua alma. E glória a Deus que o rebanho não está disperso. Glória a Deus que o rebanho não está vivendo como quem não tem pastor. Glória a Deus que você tem aprisco, tem pastor, tem água, tem pão, tem luz, tem caminho para guiar. Jesus nesse texto sagrado inicialmente traz a parábola de um pastor que de fato que cuida de ovelha, que tem lá o aprisco das ovelhas, que é um quadrado, tem a porta onde entram as ovelhas, e as ovelhas são conduzidas para dentro daquele aprisco, como também são retiradas do aprisco por apenas a ordem do pastor. Porém Jesus vai trazer nesta parábola, ele vai trazer algumas coisas que são importantes nós considerarmos. A importância de identificarmos o verdadeiro pastor e a verdadeira ovelha.
Inicialmente no versículo 7 ele diz: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todas as ovelhas, ela tinham um caminho. Ela precisava entrar no aprisco, no lugar onde elas estavam protegidas das feras que eventualmente poderiam devorá-las. O lugar em que as ovelhas estavam protegidas era no aprisco das ovelhas. Pense comigo aqui, uma mureta de aproximadamente ali 1,5 metro, 1,80 m de altura, um quadrado, em ambos os lados tamanhos iguais, e uma única porta, onde a ovelha poderia entrar e sair. No aprisco a ovelha estava guardada, fora dela ela estava vulnerável às investidas das feras que desejavam devorá-las, seja lobo ou qualquer outro animal. Aí Jesus começa a dizer: eu sou a porta do aprisco das ovelhas. Então eu preciso entender que o bom pastor, ele nos chama para entrar por meio dele. Não há outro. Quando alguém diz, quando alguém apresenta, quando alguém quer colocar, não é, uma outra opção, porque hoje estão trocando a Bíblia, irmão, por mensagem de autoajuda. E isso é muito sério, porque a palavra de Deus, ela é insubstituível. Nós vivemos um século da depressão. Crianças estão depressíveis. Jovens já estão com pensamento de suicídio, sem sequer começar a sua vida, estão pensando em tirá-la antes mesmo de começar. Adultos estão em quadro de depressão profunda. E é claro que isso cria um despertar, cria uma preocupação, cria a necessidade de que nós estejamos cientes do problema que está diante dos nossos olhos. Mas isso não pode diminuir quem Deus é e o que Deus pode fazer. Em razão do cenário que vivemos, muitos estão procurando ajuda e tirando Cristo da conversa, e tirando Cristo da solução, e tirando Cristo do problema, e tirando Cristo para resolver a causa, quando na verdade Ele é a solução, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o único que pode dar um basta em tudo isso aí. Eu disse e volto a dizer, não sou contra, até porque eu também sou psicólogo. Eu não sou contra fazer terapia. Eu não sou contra você ouvir uma palavra de motivacional. Eu não sou contra você buscar ajuda no que se refere aos cuidados emocionais. Mas eu sou contra, por 1000%, você desprezar Jesus desta demanda que você está vivendo. Quantas vezes eu já ouvi médico dizer: pastor, a medicina só vai até aqui. E o próprio médico reconhecer: daqui para frente é Deus. Só que tem muitos gurus aí, tem muitos palestrantes de autoajuda que estão se colocando na posição de Deus. Problemas pode ser quaisquer um, eles estão preparados para resolver o teu problema. Você pode ir com o que for, bora, diga o que é, eu vou lhe mostrar o caminho da solução. Os médicos aprenderam seus limites. Muitos, não digo todos, muitos chegam a dizer: daqui para frente agora é Deus. Não sei qual é a sua fé, mas se apegue no seu Deus e peça para que Ele faça, porque a medicina foi até aqui. Já os gurus de plantão, os palestrantes de autoajuda, já estão botando o pé no trono de Deus, dizendo: se afasta um pouquinho que cabe eu aqui também. E isso é sério, irmão, porque ninguém tira a glória de Deus. Ninguém pode se colocar no lugar dele.
Ele está dizendo aqui: eu sou a porta das ovelhas. Versículo de número 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. É claro que Jesus estava falando aqui de um contexto. Nós temos um período entre o último profeta, um período de silêncio de Deus. O último profeta e ali é o Malaquias. O último profeta é o primeiro profeta já na nova aliança, e este é João o Batista, de 400 anos, em que Deus silenciou para o seu povo. Os estudiosos chamam de período interbíblico, onde muitos estavam ali sem entender aonde estava Deus, quem é Deus. Gerações surgiram, gerações morreram durante esses 400 anos. E muitos se apresentavam como a solução do problema. Por isso que Jesus vai dizer: todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores. Todos aqueles que se apresentaram como a solução do problema, esses aí são ladrões e o quê? Salteadores. Jesus estava consciente de que estava lidando com um rebanho que estava de alguma forma precisando ser confrontado de qual é o caminho, quem é que tem a verdade e quem está com a devida autoridade. Por isso Jesus já vai logo pontuando: quem vem antes de mim é ladrão, é salteador. Aí o versículo número 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus está dando três soluções para aqueles que encontram nele o caminho. Quando ele diz: eu sou a porta, quem entrar salvar-se-á. Se existe uma coisa, irmãos, que nós precisamos considerar, é ter a certeza da nossa salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu preciso ter convicção da minha salvação. E isso está muito claro quando Davi está diante do seu pecado. Ele não recorre a Deus para restaurar a ele algo que ele eventualmente tenha perdido, a não ser a alegria da salvação. Davi está preocupado com a sua salvação, porque todo demais torna-se nada diante da nossa salvação. Então é importante que eu possa ter convicção da minha salvação. E só quem pode me dar convicção da minha salvação é aquele que diz: entre por mim, eu sou a porta, se você entrar por mim você será salvo. Então eu preciso entender que a salvação não tem outrem, não é por meio de outrem a não ser de Cristo. Tem pessoas, irmãos, que deixam de vir para um culto de doutrina, para uma escola bíblica, para vir aprender a palavra, para ouvir o guru da semana, para ouvir fulano que tem algum conselho para mim ou para você, quando na verdade é na casa de Deus aonde eu encontro alimento para a minha alma, é onde eu encontro alimento para as minhas convicções, aonde eu estou guardado no aprisco das ovelhas, aonde a minha alma está protegida, porque o bom pastor está cuidando de mim. A segunda coisa, ainda no versículo 9: ela entrará e sairá. A melhor coisa que pode haver no contexto da relação pastor e ovelha é uma relação de confiança. Alguns chamam o pastor de pai e claro, guardando as suas devidas proporções, o pastor ele tem a figura da paternidade. E sabe o que é incrível na relação pastor e ovelha? É porque como um pai, que o filho muitas das vezes
sabe, dá umas cabeçadas, e o pai está lá sempre pronto para abraçar. E o pastor, como também pai, ele não está ali para alisar, para passar a mão por cima, para esconder, ou para fazer de conta que aqui dali ele não está vendo. Na hora que ele vê, ou na hora que ele sabe, ele chama na grande. E o pai é o único irmão que tem poder, autoridade para disciplinar o filho. Ninguém consegue disciplinar meus filhos como eu e minha esposa conseguem disciplinar. Ninguém consegue disciplinar seus filhos como você e a sua esposa ou o seu esposo consegue disciplinar. Você e eu, cada um de nós que somos pais, temos a medida certa da disciplina dos filhos. E o pastor é um pai espiritual. Ele tem a medida certa da disciplina para o filho. A boa ovelha, ela tem trânsito livre no aprisco das ovelhas. Ela entra, ela sai e ela entra. E ela conhece o seu pastor, e o seu pastor conhece ela. Ela chega no aprisco e o pastor já identifica se ela está bem, se ela não está bem. E se o pastor orientá-la, adverti-la, ou até mesmo discipliná-la, ela aceita, porque é o pastor. A verdadeira ovelha, ela aceita, porque é o pastor. Ela está pronta para ouvir o conselho, como também a disciplina, se necessário for, porque é o pastor. Um filho, ele só e vai se submeter à disciplina do pai, porque é o pai. Uma filha só vai se submeter à disciplina da mãe, porque é a mãe. Nós precisamos entender que quando estamos por esta que é a porta, que é Cristo, nós temos liberdade de estar na presença dele, entrar e sair. Eu vou no aprisco das ovelhas, eu saio, eu entro na casa do meu pai, eu tenho liberdade. Eu vou para a casa do meu pai, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria na ovelha, quando ela vem ao aprisco da qual ela faz parte, ela tem liberdade de entrar e sair. O versículo 9 ainda vai nos dizer: achará pastagem, alimento para a tua alma. Há uma diferença, irmãos, entre alimentar as emoções e alimentar a alma. Emoção é momento. Emoção é momento. Às vezes eu estou com o meu emocional abalado e por um momento eu falo ou faço alguma coisa que lá na frente eu posso me arrepender. Emoção é coisa de momento. Agora a minha alma, quando ela está sedenta e faminta de Deus, e ela é alimentada por Deus através da sua palavra, aí não é um momento. Eu não sei se você tem a experiência de ouvir uma mensagem que foi pregada para você há 5, 10 anos atrás e ainda hoje está acesa no teu coração. Isso não é emoção. Isso é alimento para a tua alma. Eu me lembro de pregações da minha adolescência. Eu me lembro de pregações de 10, 15, 20, 30 anos atrás ou mais. Isso não é emoção. Isso é alimento para a alma. E sabe o que isso mede? A diferença que isso gera é que a emoção não me prepara para o futuro. A emoção só me trata do presente. A emoção só cuida de mim do aqui e agora. Agora, quando a minha alma está alimentada, aí eu estou preparado para o presente e para o futuro. O futuro pode vir, a minha alma está alimentada. O futuro pode me confrontar, a minha alma está alimentada. O futuro pode até me afrontar, a minha alma já sabe como lidar com este problema. Ou quantas vezes eu e você enfrentamos situações em que nós nos lembramos: eu aprendi na minha igreja, eu aprendi com meu Deus e com o meu pastor, que diante desta luta eu devo guerrear assim, assim e assim. E a gente começa a guerrear e Deus está ali na frente, confirmando, 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 até a batalha ser vencida.
Isso não é emocional. Isso é alma preparada para as batalhas que travamos. Versículo número 10 diz: o ladrão não vem senão para roubar. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Ele traz a figura do ladrão, já caracteriza quais são as qualidades que acompanham o ladrão. Ele mata, ele rouba e destrói. São as qualidades que acompanham o ladrão, né? E ele mesmo apresenta a solução que vai de confronto ao ladrão. Eu vim para que tenha vida. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Há uma diferença entre o ladrão, que veio para matar, roubar e destruir, e Jesus, que é o bom pastor, que veio para dar vida e vida em abundância. Qual é o caminho que eu quero seguir? O caminho da destruição ou o caminho da vida? O caminho da morte ou o caminho da abundância? Mas quando nós desprezamos, quando nós abrimos mão do conselho do pastor, quando nós abrimos mão da palavra do pastor, quando nós abrimos mão de estar no aprisco das ovelhas, nós estamos vulneráveis ao ladrão, que vem para matar, para roubar e para destruir. O versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Irmão, isso aqui é de exclusividade dele, viu? Meu pastor é extraordinário. Acaba com isso, seu pastor é falho. O bom pastor é extraordinário. Ele é o único que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o único que morreu na cruz pelas ovelhas. E para que eu tenha um pastor? Porque o meu pastor aqui na terra foi levantado por Deus para cuidar da minha alma. Então eu obedeço ao meu Deus ao obedecer o meu pastor. Eu honro o meu Deus ao honrar o meu pastor. Eu sigo o meu Deus quando eu obedeço e sigo o meu pastor. Deus coloca pastor para cuidar de nós, para apacentar a mim e a você, para cuidar da minha e da tua alma, para que nós estejamos preparados para aquele grande dia. Ele vai nos apresentar diante de Deus, Ele vai colocar a minha alma diante do Senhor, mas até chegar esse grande dia, Ele é responsável para lapidar a mim e a você. Querendo o aperfeiçoamento, melhor aqui, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ah, meu irmão, quase todo dia é um, é outro, pastor, isso, aquilo, outro, isso. Meu irmão, vá por ali, irmão, vá por aqui, irmão, vá devagar, irmão, não corra tanto, irmão, freia, irmão, dá uma corrida um pouco mais rápida, vai um pouco mais rápido. Algumas coisas a gente vai ajustando na ovelha, até que a ovelha possa estar preparada para aquele grande dia. Quando eu obedeço o meu pastor, eu estou obedecendo aquele que colocou o meu pastor. Quando eu honro o meu pastor, eu estou honrando aquele que levantou o meu pastor. Quando eu sigo os conselhos e os ensinos do meu pastor, eu estou seguindo os conselhos e os ensinos daquele que colocou o meu pastor. Versículo 12. Mas o mercenário que não é, tem muitos mercenários aí, irmão. Tem muitos mercenários. Tem os mercenários que desprezam a figura do pastor. Para que pastor? Deixa de ser besta. Para quê? Para que ouvir pastor? Tu é o pastor da tua casa, tu é o pastor da tua vida, tu é o pastor dos teus caminhos. Vamos reunir aqui entre a gente e a gente faz o que a gente entende por bem. A gente não precisa de pastor para interpretar a Bíblia.
Pastor tem uma autoridade que Deus não deu a nenhuma outra pessoa, irmão. Quantas vezes Deus revela coisas ao pastor, está ligado diretamente à tua alma. Quantos de nós entramos por essas portas ao longo da nossa vida, chegando aqui um tanto quanto destruído, e o pastor foi lá e disse: irmão, deu a mão, acolheu, vamos trabalhar para Jesus. Essa fase vai passar. E o pastor, de forma pacífica e paulatina, lhe mostrando um caminho para superar tudo isso aí. Alguns ensinam que o pastor é desnecessário. Alguns estimulam que pastor é coisa do século passado. Outros querem construir a ideia de que você pode se autopastorear, ser autossuficiente. Outros querem produzir uma ideia de que não se precisa de pastor, se precisa apenas alguém que lidere, e não precisa ser um pastor necessariamente. Só que a minha Bíblia continua dizendo que é Deus que levanta pastor, e que é Deus que coloca pastor, e que é Deus que estabelece pastor. Deixa eu dizer aqui uma coisa aos irmãos. Deus é tão fiel na vida, irmãos, daqueles que Ele levanta para pastorear o seu rebanho, que aqui e acolá tem algumas ovelhas rebeldes dentro da igreja, que tem. Não vou dizer que não tem, que tem. Tem algumas ovelhas que dizem assim: eu vou passar uns 3 meses sem dar dízimo na igreja, eu quero ver se esse pastor vai. Aí Deus sabe o que Deus faz? Que Deus não é refém do teu dízimo, nem é refém do meu dízimo. Deus não é refém de mim nem de você. Aí quando alguém fecha a mão e diz: não vou fazer, não quero fazer, aí Deus levanta lá da onde nunca viu. Pastor, Deus mandou levar para aí, Deus mandou entregar aí, Deus mandou lhe entregar. Aí eu fico olhando assim: meu Deus, faltou aqui, mas veio dali. Sabe por quê? Porque é Deus que cuida da igreja. É Deus que cuida da igreja. Mas e se eu não der? E se eu não obedecer? E se eu não fizer? Aí é você e Deus. Deus vai tratar com você. Deus vai pegar você. Deus vai moldar você. E por que o pastor quer que eu faça? Para a tua alma ir bem, para a tua vida estar sarada, para tu ter vida e paz, para tu servir com excelência, para tu entender que na tua vida quem manda é Deus, para tu saber que tudo que tu faz, tu tem a quem prestar conta. Não pode ser uma ovelha desgarrada, que fala o que quer, do jeito que quer, da hora que quer, da forma que quer, sem ter a quem prestar conta. Tu tem Deus no céu, e tu tem o teu pastor na terra, que está aqui para te direcionar, para te aconselhar, para te mostrar que você precisa ouvir e receber. Porque uma coisa é ouvir e outra coisa é receber. Tem gente que ouve, mas não recebe. Tem gente que ouve, mas não recebe. Ouvir e receber a direção que Deus dá ao teu pastor. Ouvir, eu ouço, mas cadê? Recebe? Não. Aí depois tá chorando: a minha vida é um caos, a minha vida não sai do que tá. Aí eu fico só olhando. Procura ver se está procurando obedecer o que a Bíblia manda. Pastor, a minha vida está uma destruição. A gente vai ver o histórico da ovelha. Obedece uma vez e 1000 não. Obedece uma vez e 1000 não. Não, mas eu estou na igreja toda. Irmão, está na igreja não quer dizer que está obedecendo não, irmão. Agora existe uma coisa: a verdadeira ovelha ouve a voz do seu pastor, conhece e obedece. A verdadeira ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela pode estar até doente, ela pode estar até quebrada, ela pode estar até ferida, mas quando ela ouve a voz do seu pastor: é o meu pastor. É irresistível e é, sobretudo, plenamente reconhecível a voz do pastor com a ovelha. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Porque tem muitas ovelhas, irmão, que estão aí feridas, porque ouve, mas não obedece. Ouve, mas não obedece. E ouvir e obedecer são coisas bem distintas. Às vezes eu ouço, mas não obedeço.
quero ver, vou fazer isso. Parece que vai por pirraça, sabe? Eu vou fazer isso só para ver se ele aguenta. Irmão, fica tranquilo. Quem cuida de mim é Deus. Fica tranquilo, quem cuida da obra é Deus. Se você não quiser fazer por pirraça, aí Deus levanta outro para fazer. Se você não está pronto para obedecer, para querer confrontar o teu pastor, aí Deus levanta quem quer obedecer. Se você não quer servir, aí Deus levanta quem quer servir. Se você não quer andar como uma ovelha deve andar, aí Deus faz outros andarem como a ovelha tem que andar. Agora, eu lhe digo uma coisa: ovelha que não obedece é ovelha que não cresce. Ovelha que não obedece é ovelha que não cresce. Todo mundo do seu lado está crescendo. Tem gente que começou antes de você, já está igual a você. E se você fechar o olho e abrir, vai passar de você. Por quê? Começou ontem, mas a alma é de ovelha obediente. Você está há 20 anos, mas é sempre batendo de frente, sempre quebrando a cabeça, sempre confrontando, sempre obedece na frente. Eu vou. Deu as costas, não vou fazer nada. Ele que se vira para lá. Só que quem vê não sou eu, é o dono da igreja. O dono da igreja vê. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Tudo ele vê. Tudo ele vê. Até o que você acha que ninguém vê, ele está vendo. Até o que você acha que ninguém sabe, ele está sabendo. Você pode esconder de mim e eu não estou nem aí. Mas você não esconde do pastor que me colocou aqui. O pastor que me colocou aqui, a Bíblia diz, o profeta Isaías diz, ele está como o olho, os seus olhos são como chama de fogo. Ele vê tudo. Sabe? Tem um raio-x, né? Tem um raio-x que você bota lá o braço, a perna, a cabeça, bota lá qualquer parte do corpo e vê por dentro. Pronto, ele vê tudo. Ele passa o raio-x assim. Estou vendo. Eu estou vendo as intenções do coração. Eu estou vendo o comportamento. Eu estou vendo os pensamentos. Eu estou vendo as falas. Eu estou vendo os açóis. Eu estou vendo os escondidos. Eu estou vendo o que está, o que ninguém vê. Eu estou vendo. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele vê tudo. O mercenário foge porque é mercenário. Versículo 13. E não tem cuidado das ovelhas. Existem aqueles que infelizmente hoje estão no altar com pensamentos escusos. De fato que não tem vocação para o santo ministério e que despreza e desonra o altar da casa do Senhor. Infelizmente hoje temos muitos assim. E existem aqueles que nem no altar estão, mas que têm arrebanhado alguns para seguirem os seus conselhos e suas orientações. Cuidado, que água você está bebendo. Cuidado, que água você está bebendo, para você não beber água contaminada. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Ela não só ouve, mas ela segue. Ela segue. O mercenário, quando vê um problema, ele foge, porque é mercenário. Está nem aí se a ovelha vai morrer, se vai para o inferno, se vai ser destruída. Está nem aí. Ele está preocupado apenas com o seu ventre, com as suas necessidades. Está nem aí para a ovelha. O pastor não. Não é assim que o pastor trata. Há uma diferença que alguns até querem atribuir à figura do pastor. O ativismo religioso gerou muito nisso na gente dos dias atuais. O pastor faz tudo, né? O pastor é socorrista, ele é pedreiro, ele é eletricista, ele é encanador, ele é
responsável por qualquer coisa da minha vida. Só que isso é uma forma equivocada e descontextualizada do que o pastor é para a minha vida. O pastor não é encanador, embora que o pastor possa ter a profissão de encanador. O pastor não é pedreiro, embora que ele possa ter a profissão de pedreiro. O pastor não é eletricista, embora que ele possa ter a profissão de eletricista. O pastor não é socorrista, embora que ele possa ter a formação em primeiros socorros. O pastor não é motorista, embora que ele possa ter habilitação para dirigir. O ativismo religioso fez com que muitos tratassem o pastor como faz tudo. Leva o pastor, leva o pastor, leva o pastor, leva o pastor, leva o pastor. Irmão, não é assim. Não é assim. Em todas as áreas, todo o profissional, ele respeita os seus limites. Quer ver? Um médico de cabeça, ele nunca vai mexer no coração. E vai com um cardiologista do lado dele. Um médico de coluna nunca vai mexer na perna. E vai com o ortopedista do lado dele. Um profissional em qualquer área, ele é profissional naquela área. Ele não bota o nariz em outra área, a não ser naquela que ele foi preparado para isso. O pastor não é profissão, o pastor é vocação. E qual é a função do pastor? Qual é o papel do pastor? Está aqui, ó. Alimentar a minha alma. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Vamos ler o Salmo 23 para a gente ver qual é o papel do pastor. Olha como o pastor ele exerce um papel excelente sobre nossas vidas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ou seja, ele alimenta a minha alma. Está sedenta, ele dá água para matar a minha sede. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me ensina o caminho. Ele me mostra o caminho. Ele me apresenta o caminho. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ele tem dois instrumentos de trabalho, vara e cajado. Tem hora que ele tem vara para advertir, para ferir se necessário for, mas tem hora que ele tem cajado para consolo e para resgate se necessário for. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se Fábio cria ovelha lá. Eu sei que bode ele tem, mas ovelha precisa, sabe de quê? Não sei se só ovelha, mas ovelha precisa de óleo na cabeça. Sabe por quê? Porque se não tiver óleo na cabeça, a ovelha animal, ela vai entrar mosca, qualquer tipo de inseto vai entrar no ouvido dela e vai perturbar ela ao ponto dela vai jogar a cabeça numa pedra, jogar a cabeça em qualquer lugar. E tem ovelhas que chegam a morrer para tentar tirar aquele mosquito de dentro do ouvido dela. Para que o óleo? Para tampar o ouvido. O teu pastor, quando ensina aqui, ele está derramando óleo no teu ouvido. Sabe para quê? Para quando tu sai aqui, as setas do diabo não entrar no teu ouvido e te contaminar. O pastor está derramando óleo sobre a tua cabeça. Sabe para quê? Para que o teu ouvido esteja protegido e o inimigo não venha encher o teu ouvido de mensagens diabólicas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O pastor tem o papel de prover água e prover alimento. Tem também o dever de castigar com vara quando necessário for, e consolar com cajado quando necessário for. Tem o dever de derramar óleo sobre sua cabeça
para que a sua mente não esteja contaminada com as setas que entram no teu ouvido. E a ovelha tem prazer de estar na casa do Senhor para ouvir o bom pastor Jesus de Nazaré. Quem entende diz amém. Não despreze aquilo que Deus instituiu. Não menospreze aquilo que Deus estabeleceu. Não substitua aquilo que Deus levantou. Não troque aquilo que Deus lhe entregou. Quantas ovelhas estão sendo contaminadas por não ouvir a voz do seu pastor? Quantas ovelhas estão sendo ludibriadas por não darem atenção ao seu pastor? Quantas ovelhas estão sendo enganadas por simplesmente não seguir a orientação do seu pastor? Isso é sério, irmãos. O mercenário não está preocupado com a tua alma, mas naquele grande dia eu tenho um dever muito grande. Um dever muito grande. E o dever é: cada um de vocês, eu tenho que dizer, está aqui, Senhor. Nenhuma delas que o Senhor me deu eu perdi. Está aqui. O mercenário não está nem preocupado com isso. Mercenário não tem nem projeto de céu. Mercenário é terra. É aqui, é aqui, é aqui. É ficar aqui, é por aqui. Resolve tudo aqui. Só que quando Jesus voltar, Ele vai me chamar, não só a mim. Quantos e quantos na face da terra Ele vai chamar e dizer: eu lhe entreguei, agora eu quero que você me devolva o que é meu. E árdua coisa, irmão, é cuidar do que é dos outros. Você está no que é seu, se acontecer qualquer coisa é meu mesmo, está tudo resolvido. Mas quando é dos outros, cuidar do que é dos outros é uma cobrança diária, permanente, constante e incansável, e que não tem fim. Diga amém. O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste vi as chagas, com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. A igreja, com amor, Ele mesmo restaurou por seu sangue.
amou-me, com amor buscou-me. Restaurou, prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. A igreja. Ele mesmo. Por seu sangue restaurou minha Deus. Amém, queridos? Não se deixe levar pelo engodo do inimigo. Não se alimente de esperanças de quem não tem obediência a apresentar. Não ouça a voz daqueles que não estão debaixo de uma autoridade espiritual. Não abra a porta da sua vida para quem não tem o que lhe oferecer. Não permita que o diabo entre com as suas artimanhas na sua vida, com conselhos que não estão respaldados por uma autoridade espiritual. E até eu mesmo, se eu ensinar alguma coisa aqui neste altar que a Bíblia não ensina, despreze e despreze. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos ajude nessa caminhada em nome de Jesus. Lembrar a todos, amanhã a pastora Raquel estará aqui à noite com uma programação especial para mulheres, né, Raquel?